direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto. Tenho o prazer de ter nos nossos estúdios aqui em Brasília hoje, Antônio Queiroz Barreto. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Glauber. É um prazer estar aqui com vocês no Direto ao Ponto, fazer esse bom bate-papo aqui contigo. Antônio, você me fala um pouquinho de sua vida. Você é baiano, me fala, você é formado aqui, eu vi que é engenheiro agrônomo, tem mestre em ciências agrárias também pela Universidade Federal do RB, o que seria? Eu sou engenheiro agrônomo pela antiga Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia, lá em Cruz das Almas. E aí depois vinha fazer o mestrado em Ciências Agrárias lá também em Cruz das Almas. Que é terra de Raul Seixas ou não? Já pela Universidade Federal da... mas é terra de Raul Seixas ou não é não? A Raul Seixas, ele teve uma passagem lá em minha terra natal, em Piritiba. Ah, Piritiba. Mas ele chegou a fazer agronomia em Cruz das Almas. Sério, cara? Não Tem até uma música dele na sala, na aula de energia... Viu o colega surgindo ao meu lado, tem uma música dessa. Não era você não, colega? Não era não, não é do meu tempo não, eu vim depois. Só ouvi falar das histórias dele lá na... E como é que você veio parar aqui? Me conta um pouquinho da sua história lá. Você formou lá na Bahia, daí veio pra cá? Eu formei lá na Bahia e constituí a minha vida também profissional lá na Bahia. Era era engenheiro agrônomo fiscal da Defesa Agropecuária, da ADAB. Nós fomos da primeira turma que formou a ADAB lá, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, e vim para cá também mediante concurso para ser engenheiro agrônomo do Instituto Brasília Ambiental, em 2009. Então aí estou aqui em Brasília desde 2009 como engenheiro agrônomo do governo do Distrito Federal, vinculado ao órgão ambiental, Instituto Brasília Ambiental, e recentemente, há 2 anos, estou emprestado à Secretaria da Agricultura. Estou lá como subsecretário de Políticas Econômicas e Agropecuárias. Entendi. Então, você é um estudioso aí da área agrária. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre crédito agrícola, né? Vamos falar assim, eu queria que você nos falasse o modelo que a gente tem hoje no Brasil. Você acha que é um modelo adequado, você como estudioso, você que está à frente de uma secretaria? A gente enxerga o modelo do Brasil ainda um modelo muito elitizado de crédito, onde o grande ele tem bons acessos e o pequeno, principalmente o médio e o pequeno, termina tendo dificuldade. Já houveram momentos onde teve melhoria, depois houve melhoramento. A gente vê que a política de crédito brasileira ela tem uma certa dificuldade para dar acessibilidade ao pequeno produtor rural. O produtor familiar, aquele que vive com sua família dentro da propriedade, tem até uma situação melhor de acesso a crédito do que o médio. Aquele que já tem uma pequena empresa, ele que já contrata funcionários, então ele precisa de um... Ou seja, aquele que a família dele, que é pelo Pronaf... O Pronaf ele ainda consegue. Agora, o que deixa de ser Pronaf, porque ele cresceu, então aí a nossa política de crédito, ele engessa. Mas qual que é o principal gargalo que você acha? O gargalo é o acesso, porque assim, quem precisa de crédito... Mas vamos supor, eu sou um produtor que tenho lá minha família e emprego 4, 5 pessoas, ou 3, ou 2, e seja. Eu planto lá 200 hectares de soja, depois planto 100 de milho, tenho lá umas vaquinhas, enfim, e tenho minha propriedade. Qual é a dificuldade? A dificuldade é justamente porque ele nesse montante que você fez, trouxe um bom exemplo aí, de 500 hectares. 500 hectares já é um médio agricultor pelo Brasil afora. Aqui em Brasília seria já um latifundiário. 500 hectares em Brasília já é um latifundiário. Agora, pelo Brasil afora, em média, ele vai ser um pequeno médio produtor.
Então, ele já precisa ter um nível tecnológico, ele já precisa ter acesso à aquisição de determinados insumos e que, para isso, ele precisa ter um fundo garantidor. Então, qual é o fundo garantidor? O patrimônio dele, a própria terra. A depender da localização, essa terra não consegue dar um lastro para ele atingir um crédito, um acesso ao financiamento a um juro menor. A um juro, tipo assim, de 6%, 9% ao ano. Ele vai pegar 20% ao ano. Então, isso já deixa ele um pouco engessado, porque diferente das grandes empresas do agro, se ele não conseguir estar em um sistema integrado, por exemplo, ele pode estar em uma integradora Não, mas vamos fazer um comparativo. Então, nós estamos falando um produtor de 100 hectares que pega Pronaf. Aí nós temos um produtor médio de 500 hectares, de 500 a 1.000, dependendo do estado, beleza. Aí nós vamos então agora para um produtor de 5.000 hectares. Não vamos para os 5, que teoricamente já não é mais médio, é grande. Já é, mas... Então esse cara tem a propriedade dele, seja lá no Mato Grosso, seja aqui em Goiás, seja aqui no Padef, seja onde for, né? Esse cara, ele vai ter mais ou menos dificuldade do que o de 500? Ele vai ter mais facilidade. Mas por quê? Porque o que acontece? Ele já está entrando em uma linha de trade, ele já consegue receber o insumo da própria, tipo assim, do Ambaia, do Ancagil. Ah, você consegue fazer compra direta? Ele já consegue a venda direta, a venda futura, ele já consegue entrar com um dispositivo de uma CPR, ele já tem, digamos assim, um nível de movimentação junto à agência bancária robusto, e aí ele consegue emplacar facilmente uma CPR, que é aquela cédula do produtor rural, onde entra como garantia a sua safra, o seu produto, seja ele em gado, em arroba ou em sacas de soja, sacas de feijão, milho. Então ele já tem uma robustez junto à sua agência bancária, ao seu agente financiador. Então aí, com isso, ele tem uma variedade maior de crédito e um acesso melhor. O que eu vejo que hoje no país, a dificuldade é para essa turma abaixo de 500 hectares. Acima de 100, abaixo de 500, 1.000, que é a turma do médio, que é aquele que já tem uma contratação de uma mão de obra externa, ele já tem que dispor de determinado nível tecnológico e ainda não consegue ter um acesso ao que as trades oferecem, ao que o sistema de crédito você fala, mais elevado... quando você cita trade, né? No caso você está falando como se fosse uma coisa boa, né? Sim. Não quer dizer que seja. Não quer dizer que seja. Não quer dizer que seja, porque vamos supor, é muito melhor, por exemplo, um produtor que ele consiga pegar, vamos supor assim, no custeio, é muito melhor um custeio entendeu, do governo do que você pegar uma trade em dólar a 12%, 13%. Lógico. Então, talvez a burocracia, né, ou então o interesse bancário que tenha que ser reformulado e ter sido assistencialismo. O que tem acontecido é a formação dessas cooperativas de crédito, onde o próprio produtor se reúne ali, começa como uma cooperativa de produtores, daqui a pouco entra numa cooperativa. Mas lá também é limitado, né? Também a situação... Porque depende do capital que você tem. Ela pode emprestar tantas vezes mais do seu capital que você tem. Você tem lá 100 mil de cota, pode te emprestar até, vamos supor, 300 mil, 500 mil, não sei. Eu estou chutando agora, né? Eu sei que tem uma equivalência assim, né? O país, às vezes, sai aquela história de que o agro brasileiro ele é muito subsidiado, coisa e tal, diferente de outros nichos do setor produtivo, como serviço, como indústria. Mas se você for avaliar bem, Glauber, esse agro ele não está tendo esse subsídio todo. É meio que tipo assim, o governo com uma mão dá, com outra tira. Você tem um certo acesso a determinado
Do jeito que está dando, não está dando, só está vindo a mão que tira, né? Isso, ultimamente. E aí, tipo assim, não é fácil você ir. Eu trabalhei muito junto ao Banco do Brasil como consultor, fazendo projetos para produtores. Então, não é fácil o produtor entrar no Banco do Brasil para aprovar seu crédito. Não é fácil no Banco do Nordeste. Nós temos aqui... Antônio, eu vou pedir para você só um minutinho, tá? Que nós vamos para o intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre crédito agrícola e outros papos mais que a gente vai bater. Não sai daí. De volta direto ao ponto, falando aqui com o nosso especialista Antônio Queiroz Barreto, que é um baiano, gente boa, né, Antônio? É isso aí mesmo, né? Isso aí. Antônio, a gente estava falando sobre a questão de crédito agrícola e, pelo que a gente viu, o crédito agrícola não é o ideal, né? Eu sei que, por exemplo, vou pegar um exemplo, a gente tem um projeto que chama Prospera, né, que a Bramília participa, e esse projeto é lá no Nordeste que a gente, por exemplo, tem produtores, como o caso do Renato, que é um associado nosso, que ele saiu de 30 sacas por hectare para 96 em 2 anos, simplesmente com tecnologia, entendeu? Mas quando você conversa com eles lá, que foi feito, levado, na verdade, informação, mas quando você pensa o que falta para eles lá, o crédito, realmente é isso que você falou. A pessoa não consegue crédito, principalmente se ela tiver 30 hectares, ou no caso que nem lá no Nordeste, o cara planta 40 hectares já de milho, como é que ele precisa contratar alguém ou precisa fazer alguma coisa? E esse cara tem dificuldade. Sim, modernizar o seu sistema produtivo. Certa feita, acho que um presidente da Fiesp comparou a indústria com a agricultura. Ele disse, a única diferença entre a agricultura e a indústria é que a indústria tem um telhado. Então, tipo assim, quando a gente bota essas intempéries de excesso de chuva, escassez de chuva, geada, ventos fortes, e essa situação do tempo, digamos assim, não gosto muitas vezes de falar o nome clima, porque o clima, na minha concepção, a clima é uma coisa muito grande. Às vezes a gente traz o nome, a diversidade climática, mas é uma coisa, tipo assim, o clima você tem que avaliar uma linha de tempo, às vezes 100 anos é pouco, porque a gente tem a humanidade e a Terra modificando, e são milhões de anos para haver uma certa modificação significante da Terra. Mas essa questão de tempo, que é chuva, vento, esses fatores do tempo, tornam uma situação muito arriscada você partir para a atividade rural. Então, aí é por isso que, tipo assim... Ainda mais sem seguro agrícola, né? Sem seguro agrícola. Então, eu venho de família de agricultores, meu pai era agricultor, meu avô era agricultor, e naquela época se fazia muito uso, que segurava a turma, era o Proagro. Tipo assim, a gente produzia e, tipo assim, tinha aquela garantia de que se não tivesse a safra, você pelo menos não perdia tudo. E esse efeito sanfona para o Pelo menos pagava o banco, né? Pagava o banco. Você conseguia pagar o banco ali e continuava com crédito. E continuava, porque tipo assim, a função da terra, ela tem uma função social de produzir riqueza. Mas, diferente de um investimento em um outro setor produtivo da sociedade, de um supermercado, de um setor de serviço, a terra você não consegue dar preço ao seu produto. Em um mercado você compra uma lata de óleo por R$5, você bota seus custos, bota na prateleira, vai vender por 7. Agora na agricultura, você planta feijão a R$70 a saca, o custo, e você vai vender a 65, porque você não consegue segurar esse feijão. Porque logo ele perde de cor, ele não perde qualidade, mas ele perde cor, perde preço, então... E feijão é judia. Feijão é difícil. Eu já passei também por isso. Eu já passei, depois eu já perdi feijão por excesso de chuva e já perdi feijão por falta de chuva também. Mesmo trabalhando com a irrigação. Então tipo assim,
o produtor rural, o médio produtor rural, ele teria que ter um certo amparo do governo, teria que ser uma situação mais bem estudada para haver esse melhoramento e uma efetividade. Talvez trazer como indicador, tipo assim, quanto de mão de obra está sendo sustentado por aquela empresa rural. Eu acho que o que é importante é que muitas vezes se tivesse uma questão realmente de um seguro rural, né? Porque não importa se você planta 100 hectares, você faz uma CPR daquilo lá, você está em garantia, você pode levantar crédito. É claro que nesse caso eu concordo com você e a gente nota que um produtor, por exemplo, de 100 hectares, 200 hectares lá no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina é muito melhor assistido do que Sim. aqui no Centro-Oeste. Porque aqui lá você tem esse instrumento cooperativo muito mais forte. Aqui no PADEF até tem, né? Porque daí a única forma que a gente tem notado é a questão de escala, né? Para você ter crédito e tudo mais. Eu não sei se aqui nessa região Centro-Oeste, aqui no PADEF, se tem cooperativas tão fortes como tem lá no Sul que conseguem até gerir esse crédito. Tem? A Copadef ela é bem forte, agora ela não, eu vejo que parece que ela não entrou ainda na linha de crédito, mas ela tem uma situação bastante forte com os seus produtores, acho que são em torno de 300 produtores, quase 300. Então ela tem uma robustez, tem uma história ali de preservação desse setor e até verticalização. Assim, eles têm trabalhado bastante aí com o trigo. Isso é uma boa alternativa, né? Então, assim, eles sempre têm essa diversificação. Estão entrando com frutas agora, estão trazendo muito a uva, principalmente a uva de vinho, e trazendo também a laranja mesmo. Então, assim, eles buscam trazer uma diversidade para a manutenção da produção ali. E tem chamado a atenção, o que eu vejo aqui de Brasília, nesses 15 anos aqui dentro, esses 2 anos trabalhando na Secretaria da Agricultura, é que a agricultura do DF ela é bastante especializada. Ela tem um nível de tecnificação até bem melhor do que muitos locais do país. Tipo assim, agora você acha, Antônio, você como estudioso, você acha que essa parte que você falou, tecnificação, né? E tecnologia, você acha que isso é por exemplo, quando você pega geralmente o que diferencia também do pequeno e do grande, o grande ele tem, parece, acesso todo mundo tem, né? Mas ele tem mais poder de adquirir e de absorver a tecnologia, porque a tecnologia precisa de mão de obra especializada também. Mas você acredita que a tecnologia ela é um fator fundamental para a agricultura daqui para frente? Sim. E a tecnologia em todos os sentidos, que às vezes, tipo assim, a gente pensa que a tecnologia é um drone, é uma solução tecnológica. Não é só apenas isso. Para o produtor, a tecnologia às vezes é o acesso à informação, é a capacitação, é a reciclagem. Então, tipo assim, o Sistema S, o SEBRAE, o SENAR principalmente, tem feito uma boa capacitação em instrutoria dos produtores. A nossa Emater DF aqui de Brasília tem um sistema de extensão rural muito próximo ao produtor, principalmente os pequenos e médios produtores aqui de Brasília, mas é uma situação diferenciada para o restante do país. Agora, só que até quando você falou assim, beleza, você falou que tem algumas tecnologias que são simples, né? Que você falou de um conhecimento, de uma educação. Agora, quando você fala, por exemplo, em máquinas, né? Por exemplo, aí complica, porque você vai comprar uma pessoa que tem 100 hectares, não tem condições de ter uma colheitadeira de alta tecnologia. Não tem como. Uma colheitadeira dessa só compra quem tem de 10 mil hectares para cima. Que aí, tipo assim, justifica o valor investido. Aí esse de 100 hectares tipo assim, ele vai colher como? Então 100 hectares termina inviabilizando ele para o plantio da soja. Aí o que é que pode acontecer, que é o que acontece aqui também muito em Brasília e no entorno aqui. Quem planta soja em áreas de 200, 300 hectares é porque está plantando para semente. Aí você tem um valor agregado. Então o que é que acontece no Distrito Federal? Quase 40% da soja plantada aqui é para semente.
Então, se aqui é semente... Altitude, clima... Isso, altitude, clima, topografia. Aí vem também essa situação do grau de investimento. Tem também questões tributárias, que o governo do Distrito Federal tem uma certa melhoria de tributária do ICMS para quem planta semente aqui. Então, tem um estímulo à produção desses campos de semente, principalmente soja e o milho, que tem se destacado bastante nos últimos anos como campos produtores de sementes aqui de milho. Aí é bacana a gente ver, né? Como você tem áreas menores, conhecimento, o pessoal vai para o tipo trigo, que é uma coisa, valor agregado. Tem feijão. Feijão. Aí agora você tem a uva, né? Que tem a uva. Eu acho que a gente está num caminho bacana. Aí tem agora independente aqui de ser Brasília ou não, um ponto que está em comum em toda a zona rural do DF, tão quanto o acesso ao crédito, é o acesso à mão de obra. Hoje a dificuldade também é muito grande de você reter a mão de obra no campo. Com certeza. Antônio, mas esse é o assunto para a próxima vez, né? Infelizmente nosso tempo acabou. Então eu agradeço a sua presença aqui no Direto ao Ponto. A gente fica feliz de ter esse espaço aqui, Glauber, e desse bate-papo gostoso aqui contigo e com o pessoal aí que está interagindo conosco, de mostrar para a sociedade o quanto o campo sustenta a cidade e que o campo, ele para se manter, ele tem que ser sustentável. Então, não há de se falar em produzir alimento no Brasil se não tiver atrelada a proteção do meio ambiente, as nascentes, a proteção às florestas. Tá certo. Então, tudo isso tem essa pegada e o agro nacional está de parabéns, e a gente que faz parte dessa história está aí à disposição para ir dialogando sobre ela. Tá certo. Antônio, obrigado. Tá aí. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.